Olá pessoal, estamos dando continuidade na disciplina de arquitetura de software e nesta aula vamos falar sobre padrões de projetos criacionais, ok? O próximo padrão dos criacionais também tem o título de Builder. O padrão Builder, ele é um pouco mais simples aí do que o anterior, né? Ele tem o foco principal dele é ter o quê? Ter um elemento, um fabricante, um construtor, né, que seria o papel dele, um construtor de produtos que ajude principalmente para poder construir objetos complexos, tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo ali de utilização do Builder do Eclipse e vocês vão ver que para o projeto que eu vou utilizar lá, eu vou fazer aqui o meu grande objeto complexo é um pedido, mas vocês vão ver que ele é bastante complexo. Se eu não tiver um padrão Builder, ele fica bem complexo de ser utilizado. Então aqui uma interface Builder, eu não estou usando esse modelo de interface, somente o objeto concreto. E aqui vai ser um pedido no lugar do produto, para eu utilizar no meu app, tá ok? Então vejam só, agora aqui eu vou mostrar para vocês como funciona o padrão Builder, o padrão de projeto Builder. Então o exemplo Builder aqui, veja que eu tenho um pattern, mais uma vez, eu tenho lá as minhas classes de domínio, aí eu vou ter aqui as classes que vão fazer o padrão Builder, e o meu cliente aqui, no caso, é o Vendas App, né? Então, vamos olhar primeiro o meu domínio. No meu domínio, agora eu só tenho classes concretas aqui no primeiro momento. Eu tenho a classe cliente, tá? Uma classe com código, nome, número de telefone. Tenho uma classe pedido, que vai agrupar todos eles. Ó. A classe pedido é a maior, porque ela vai ter aqui os dados do pedido, o cliente, o vendedor e a lista de produtos. E ele vai ter aqui uma série de métodos para poder realizar o pedido, né? E aí a classe produto, com vários dados também do produto, tá? E o vendedor. Então eu tenho o cliente, pedido, produto e vendedor, que é o que vai me ajudar a fazer uma transação do ponto de vista de venda, né? Eu quero fazer uma venda. Agora, para eu fazer essa venda, vamos olhar lá no app de venda. Se eu vier aqui olhar no código, eu poderia fazer assim. Vejam que essa parte do código que está comentada, eu vou comentar essa aqui, Ctrl/, e vou descomentar essa. Então, vejam vocês aqui, quando vocês olham para esse código, é assim, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer uma venda, que é gerar o meu pedido. É isso que eu quero fazer. Só que para gerar meu pedido, eu preciso de um cliente, que é o cliente do pedido, preciso de um vendedor, que é o vendedor do pedido, preciso dos produtos que vão ser feitos nesse pedido de venda, tá certo? Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um objeto cliente. Então, vocês estão vendo aqui, ó, um novo cliente. Eu tenho que criar um objeto vendedor. Eu tenho que criar um produto para venda. Tenho que criar um segundo produto para venda, para depois disso poder criar o meu pedido e popular o pedido com todas essas informações. Então aqui eu tenho o primeiro grande problema que eu tenho aqui é o quê? O primeiro, que para fazer isso eu sou obrigado a expor todas as minhas classes concretas de domínio aqui. Então quando eu olho lá, veja que essas são as minhas classes de domínio. Todas elas estão vinculadas aqui no app. E aí, a ideia é o quê? A ideia é, primeiro, tirar esse bloco todo de código aqui, que é bastante código, tá? Praticamente umas 20 linhas de código, e remover essa dependência aqui também. Então, para isso, o que nós fazemos? Aí nós partimos para o padrão Builder. Eu vou comentar aqui, vou descomentar aqui, e aí vou mostrar para vocês como funciona o padrão Builder, né? Então vejam aqui, ó, eu acabei de comentar, eu só fiquei com uma dependência do pedido, poderia utilizar uma interface aqui também se eu quisesse, e utilizei aí um cara chamado pedido Builder,
que é esta classe aqui, que está dentro de Builder. Então, quando eu abro essa classe implementa o padrão de projeto Builder. Como é que ele faz isso? Eu faço desta forma, crio a classe de Builder e digo para ele qual é o objeto complexo que eu quero construir, nesse caso, a classe pedido. Então, logo que eu chamo o construtor desse Builder, eu já crio o meu objeto novo. Está criado aqui, só que não está preenchido. E aí eu começo a definir para cada atributo do pedido que eu quero preencher, que aqui no caso é o número do pedido, eu crio um método na minha classe Builder, retornando sempre o Builder, ó, que é diz. Diz é este objeto Builder aqui, sempre retornando diz aqui, ok? Então eu faço o set número desta forma, faço o set cliente desta forma, ó, crio o método, defino no pedido e retorno diz, que é o próprio Builder. Dou o set vendedor, recebendo os códigos do vendedor, defino o vendedor no pedido e retorno diz, que é o próprio Builder. Defino o método produto, adiciono o produto no pedido e retorno diz, que é o próprio pedido, o próprio Builder. Nos finalmente, eu chamo apenas o método Builder e ele vai retornar para mim quem? E ele vai retornar para mim o pedido. Então veja que só uma vez lá no final é que eu chamo o método Builder e ele retorna para mim o pedido. Mas como eu já invoquei todos esses métodos antes, ele já preencheu o objeto pedido para mim com todos os dados e agora ele retorna o pedido para mim construído. Então por isso que nós chamamos que o padrão Builder, ele é um construtor. E aí quando eu olho aqui, como é que fica este código? Que antes era aqui praticamente 20 linhas de código, ele vira este bloco aqui, ó, com umas 5, 6 linhas, que funciona assim. Eu quero construir quem? Eu quero construir o objeto complexo que é pedido. Então eu dou um new pedido builder, mas sem eu colocar ponto e vírgula aqui, eu já começo a definir os padrões, ó. Então eu já defino o número do pedido, eu defino o cliente, eu defino o vendedor, defino o produto 1, o produto 2, e aí chamo aquele método builder lá que eu falei para vocês que era o último. E ele retorna para mim o pedido. Retorna um pedido totalmente criado para mim, de forma que a hora que eu dou o println aqui, ele vai dizer que esse produto já está gerado, esse pedido já está gerado. Então vamos executar aqui o vendas app, ó. Vendas app, quando eu rodo, qual é o resultado? Aí eu tenho aqui um pedido criado, o código do cliente, o código do vendedor, o produto, um dos produtos comprados, os outros produtos comprados, a quantidade de produtos e o total da venda. Então veja, utilizando aqui mais um dos padrões, que é o padrão de projeto Builder, ok? Então aqui nós encerramos mais uma análise de um dos projetos, dos padrões de projetos da aula de hoje, ok?